Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, o vídeo de hoje eu venho contar um pouquinho da minha história pra vocês, coisas que eu nunca falei aqui no canal, tá? Um pouquinho da minha história como mãe, né, da minha maternidade, do meu relacionamento. Vou contar um pouquinho, sabe, de tudo. E já tiveram alguns inscritos que já me perguntaram algumas coisas, tiveram curiosidade. Eu acho legal vir aqui contar um pouquinho da minha história, porque tem inscritos que já estão um tempinho comigo, né? E tem coisas que eu nunca contei aqui no canal. E então eu decidi contar agora, que eu tô mais preparada para abrir meu coração, né? E contar um pouquinho do que aconteceu comigo, um pouquinho da minha história. Eu espero que vocês gostem. Deixe like, tá? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e deixe um comentário aí pra mim, que eu adoro ler, responder vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar no comentário que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Vamos pro vídeo. Então, minha gente, como vocês viram aí pelo título, né? A primeira pergunta é: se meu esposo é pai dos meus filhos? Bom, vamos lá, vamos começar, né? O meu primeiro filho, eu engravidei muito nova, eu tive ele com 19 anos e eu vivi um relacionamento muito conturbado, abusivo até. Hoje eu enxergo dessa forma, e foi um relacionamento muito curto. E desse relacionamento eu engravidei, né? Eu tive meu primeiro filho, que foi o Thierry. E assim, gente, o Thierry não é filho biológico do meu esposo, tá? Segui minha vida, né? Fui criá-lo sozinha, né? Fui ser mãe solo, né? Mãe solteira. E como toda mãe solteira, a gente passa por várias dificuldades, né? E eu acho que a mais difícil foi ter que sair, né? Deixar a criança e trabalhar, encarar o mundo lá fora. E chegar em casa depois de 8, 10 horas longe do filho. Gente, eu sempre tive o apoio dos meus pais, tá? Quando eu engravidei, eu tinha separado, quando eu descobri a gravidez, eu tinha terminado o relacionamento com essa pessoa e não sabia que estava grávida, porque o relacionamento já não mais valia a pena, sabe? E um mês depois eu descobri que eu estava grávida. Então, assim, foi muito difícil. E os meus pais, graças a Deus, sempre me apoiaram. Não foi fácil, gente. Imagina uma menina de 18 anos, né? 19 anos, aparecer grávida, né? Sem estar namorando, né? Porque o relacionamento tinha acabado. E ter que contar isso pros pais, né? Você morando dentro da casa de seus pais, isso acontecer. Não foi fácil, mas eu tive o apoio de muitas pessoas, de amigos, né? Quero até aqui deixar um beijo, um abraço, dizer que eu tô morrendo de saudade de uns amigos que eu nunca esqueço. Renata, eu te amo. Kênia, eu te amo. Contei também muito com a ajuda de uma prima minha, Fernanda. Beijo, vocês foram fundamentais. E a pessoa que mais me apoiou quando eu descobri que tava grávida, tão nova, sozinha, vindo de um relacionamento conturbado, acabado, foi a minha irmã. Foi a primeira pessoa que me estendeu a mão da minha família, sabe? E foi com ela que eu tive a coragem de encarar e de enfrentar os meus pais. E que, graças a Deus, eles ficaram do meu lado, eles me apoiaram. E eu lembro direitinho, sabe, o dia que foi pra gente contar pro meu pai que eu estava grávida. O meu relacionamento que eu tive com essa pessoa, que é o pai de Thierry, ele não era muito bem visto pela minha família. Então foi muito difícil contar da gestação e contar também de quem era aquele filho. Mas graças a Deus eu tive todo o apoio do mundo dos meus pais. Ao contrário do que eu pensava, né? Porque a gente só pensa que os nossos pais vão, sei lá, vou tomar uma taca do meu pai, vão me expulsar de casa.
Esse era o meu medo, esse era o meu receio, mas não foi o que aconteceu, sabe? Meus pais me apoiaram, minha família me apoiaram, minha família em peso me apoiaram, graças a Deus. E eu pude seguir minha gestação tranquila. Não foi fácil, nessa época eu tinha só os meus pais, foi uma época que meu pai foi morar fora do país, ficou só eu e minha mãe. Foi muito difícil esse momento da gestação, não foi fácil, mas a gente venceu, né? Sobre ter o meu filho, gente, eu nunca pensei, nem um só dia, mesmo sendo nova, mesmo tendo passado por um relacionamento difícil, nunca pensei em um só dia, gente, em, sabe, fazer besteira, sabe? Desde o primeiro dia que eu descobri que eu tava grávida, eu já amei aquela criança. Eu lembro o dia que eu descobri, que eu fui pra debaixo daquele chuveiro, que eu coloquei a mão na minha barriga e conversei com ele. Eu falei, não importa. Não importa nada que aconteça. Você sempre vai estar comigo. Aconteça o que acontecer, eu te amo. E foi assim, minha gente. Essa foi a minha história da minha primeira gestação. Depois da descoberta, depois de todos os exames, depois de conversar com os meus pais, enfim, essa pessoa que eu me relacionava, que era o pai do Thierry, morava no interior, né, lá na cidade onde eu nasci. E meus pais nessa época ainda moravam aqui na cidade que eu moro hoje. Hoje eles moram lá, tá? Mas na época não. E foram meus pais que foram lá dar notícia pra esse ex-namorado, né, de que eu estava grávida de um filho dele. Eu não tinha nem condições, sabe, devido às frustrações desse relacionamento, eu nem queria. E mulher grávida, você sabe, né? Mas enfim, passei a gestação sozinha. Tentei algumas vezes retornar com essa pessoa. Muitas vezes a gente erra muito pensando, vamos fazer isso pela criança, em prol da criança. Mas muitas das vezes a gente toma a decisão errada, né? Coisas que às vezes a gente acha que é bom e não é. Mas eu tentei por diversas vezes esse relacionamento e sempre foi fracassado. Sempre me frustrei, me magoei, acabei humilhada, sofrendo, mas eu tentei. Gente, eu dei o meu máximo, mas não deu certo. Isso com o Thierry ainda bem pequenininho, coisa de 1 ano. Depois disso se encerrou de vez mesmo. Eu coloquei um ponto final naquela história, naquele relacionamento tão difícil, tão conturbado. E fui seguir minha vida, né? Fui trabalhar, fui viver, fui criar meu filho. Minha mãe é quem cuidava dele pra mim, gente, pra mim trabalhar. Então eu podia ir tranquila, sabe? Porque estava com a pessoa que eu mais confiava, né? Que era minha mãe. A coisa mais difícil de sair pra trabalhar, você tendo um filho pequenininho, é ficar 8 horas, 10 horas longe, chegar em casa e seu filho já jantou, já banhou, já trocou a fralda. E tipo, você tem ali alguns minutinhos e a criança vai dormir. Muitas vezes eu me sentia como uma irmã mais velha. E não como mãe. E por muito tempo eu tive sentimento de culpa, sabe? Mas eu tinha que sair para trabalhar. Enfim, passaram-se 3 anos da minha vida trabalhando normalmente, minha mãe cuidando do meu filho, eu firme na igreja, orando a Deus e pedia sempre a Deus que me desse um esposo, sabe? Que me aceitasse como eu era, porque eu sofri preconceito, gente, inclusive na igreja, sabe? De pessoas que não me aceitavam como eu era, né? Mãe, às vezes me achava interessante, bonitinha e tal, mas quando sabia que eu era mãe, né? Deixava pra lá. Não é todo mundo que aceita. Então eu comecei a orar, pedir a Deus que me desse uma pessoa que me amasse e que me aceitasse do jeito que eu era, na condição que eu era, mãe, né? E eu orei e com 3 anos, gente, meu filho tinha 3 anos de idade, eu conheci o meu esposo
através de uma amiga que namorava o irmão dele. Mas essa história de amor, gente, se vocês quiserem, eu deixo aqui. Vocês deixem aqui no comentário que eu trago, porque dá um livro essa história, dá um vídeo inteiro, tá? Mas enfim, eu conheci meu esposo. Minha família super aceitou, ele super me aceitou, gente. Até porque o meu esposo, ele não conhece o pai dele. Nessa altura da vida, gente, o pai biológico do Thierry já era ausente total na vida do Thierry. Totalmente ausente mesmo, gente. De não ver, de não conviver, de não ajudar, tá? Eu vim ter ajuda. Às vezes que eu precisei de ajuda, eu corri atrás. Não foi fácil. Muitas vezes foi no grito, foi na persistência, foi na base de muita discussão, sabe? Pra ganhar, receber alguma coisa. Sempre era muito conturbado. Muitas vezes eu preferia deixar pra lá. E durante um tempo, depois do Thierry já maiorzinho, quem veio me ajudar foi a avó materna. Ela me ajudou por um tempo. Hoje eu não tô recebendo ajuda, gente, de ninguém, tá? Porque já me perguntaram isso também. E assim, bora lá, vamos voltar, né? Porque essas histórias, gente, a gente vai indo e de repente você vê que não conta um detalhe importante. Daí eu conheci meu esposo, ele super me aceitou, gente, porque ele também não conheceu o pai dele. E a mãe dele era mãe solteira de 4 filhos, criou 4 filhos sozinho. Quem conhece a história da minha sogra, que a gente já gravou um vídeo contando a história dela, que ela foi obrigada a fugir para sobreviver de um relacionamento abusivo e violento, sabe do que eu tô falando, né? E aí o meu esposo era muito pequenininho quando isso aconteceu, quando ela teve que fugir para sobreviver, então ele não teve convívio com o pai. Então, ele sabia muito bem o que era ser uma criança criada sem pai, né? Ser totalmente ausente. Porque tem pai, gente, que às vezes vê no final de semana, no feriado, nas férias. E isso não acontecia com o Thierry, tá? Poucas vezes quando ele era pequenininho que via. Muitas vezes quando eu ia até a cidade dos meus pais, que a minha família em peso mora lá no interior. E aí ele via, né? Mas chegou uma época, gente, que ele ficou totalmente ausente da vida do meu filho. Eu lembro direitinho que minha mãe olhava tanto o meu filho como a minha sobrinha, que eles têm a idade, diferença de 6 mesinhos, sabe? A Bruninha, ela virou pro meu filho e falou assim: o seu papai não quer mais ser seu papai? Porque, tipo assim, ela sempre viu o pai dela, mas nunca viu o pai do Thierry. E aí o Thierry, sempre muito esperto, muito inteligente, falou: não, eu que não quero ser mais filhinho dele. Quando esse fato aconteceu, né, conversa de 2 crianças, é de cortar o coração. Mas fazer o quê? Era a vida, era a realidade, ninguém sabe como que você vai obrigar uma pessoa a fazer, a ser o que ela no momento ela não quer, né? E aí foi assim, a nossa vida foi assim, ele foi totalmente ausente do pai biológico. No inicinho, igual eu tô falando, no inicinho a gente ainda tentou com o Thierry ali ter 1 aninho, 1 ano e pouco. Mas depois, não mais. E ele fez as escolhas dele, né? E ficou ausente, gente, né? Teve uns motivos fortes que não me cabe aqui contar, né? Falar, porque é história da outra pessoa, não cabe eu vir aqui e ficar falando. Mas sobre a minha vida, sobre o que aconteceu, eu posso, né? Então, essa pessoa ficou ausente 10 anos, né, na vida do meu filho. Hoje meu filho tem 11 anos. Ele ficou ausente por 10 anos. Ele apareceu ano passado querendo falar, sabe, querendo reparar o distanciamento, a ausência. Mas o meu filho, gente, ele é praticamente um pré-adolescente, muito inteligente. E também, gente, ele nunca foi carente de pai. Vou contar pra vocês por quê. Quando eu conheci o meu esposo, ele tava com 3 anos de idade. E eu tava com 3 meses de relacionamento com meu esposo. Acreditem, gente, 3 meses de relacionamento. E meu esposo, na época, namorado, né, ele sempre ia aos finais de semana lá pra casa. Ele sempre levava um brinquedinho com o Thierry. Ensinou ele a jogar bola, sabe? Brincava e corria. E um certo dia, o meu filho virou pra ele e falou pro meu esposo, né? Falou assim: você não quer ser meu pai? Gente, pensa na situação. Na hora, gente, foi os minutos mais demorados de toda a minha vida. Porque eu pensei: meu Deus,
que meu filho foi fazer? Nunca mais eu vou ver esse rapaz na minha vida, né? Que eu já gostava tanto. Porque esse rapaz vai embora, né? Muita responsabilidade, eu não volto aqui mais nunca. E ao mesmo tempo eu pensei, poxa, dependendo da resposta desse cara, vai destruir o coração do meu filho. Gente, mas como Deus faz as coisas certas, e estava escrito nas estrelas. Gente, na ponta da língua, meu esposo respondeu, claro que eu quero. Com 3 meses de namoro, gente, meu filho ficava com meu esposo, papai, 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 papai. Gente, sem ninguém ensinar, sem ninguém falar nada, sabe? Foi uma coisa tão natural, tão de Deus, sabe? E foi indo, gente. Eu e meu esposo, a gente namorou 1 ano, né? Namoro e noivado, e nos casamos. O Thierry sempre teve o Osimar como pai dele. E o Osimar como filho, pegou ele com 3 aninhos, gente. A última mamadeira, sabe? No colo de mamadeira e tudo, quem deu foi o meu esposo. Foi o meu esposo que... Ai, gente, é difícil. Foi meu esposo que arrancou o primeiro dente. Foi o meu esposo que ensinou ele a soltar pipa. Foi meu esposo que ensinou ele a fazer gol. Foi meu esposo que ensinou ele a andar de bicicleta. Então ele é pai. O meu esposo é pai. Eles se consideram pai e filho. Inclusive hoje já tem uma nova lei, né, gente? De reconhecimento da paternidade socioafetiva. E esse é o nosso maior sonho, sabe? De constar ali no documentinho dele. Pai socioafetivo, Osimar Martins de Queiroz. Eu sei que a gente ainda vai realizar esse sonho. Desculpa, gente. Ai. Eu sou manteiga. E... eles se tratam como pai e filho, gente. Como pai e filho. Pro Thierry, o pai dele é o Osimar. É aquele que criou, né? Aquele que ele desejou no fundo do coraçãozinho dele. E o Osimar também, desde o início, ele se via no meu filho. A história do meu filho era a história dele, então casou, né? E Deus foi nos abençoando, nos honrando, nos prosperando, nos abençoando. E aí, passado alguns anos, gente, meu filho já com 5 aninhos começou a nos cobrar irmão. Que eu quero irmão, eu quero irmão, eu quero irmão. Quero irmão. E, gente, a gente arrumou... primeiramente, a gente arrumou um hamster pra ele. Porque filho, na época, meu esposo tava fazendo faculdade, a gente tava passando dificuldade financeira, sabe? Filho não era ainda o momento, mas ele ficava que ele queria um irmão, que ele queria um irmão, que ele queria um irmão. Aí a gente arrumou um hamster pra ele, arrumamos um peixe. Por fim, eram bichinhos de estimação que meio que você não tinha tanto contato. Arrumamos um tablet pra ele, falou, não, ó, ele vai entreter com os vídeos, né? E não adiantava, gente. Por fim, a gente pensou, não, vamos abrir mão, vamos arrumar um cachorro. Arrumamos o cachorro, nada substituía o desejo dele, gente, de ter um irmão. E aí... amadureceu a ideia, né, da gente tentar ter o nosso filho. E aí, gente, quando a gente decidiu tentar, a gente descobriu, né, a gente passou pela infertilidade, né. Não foi fácil. Não foi fácil mesmo, gente. Foi o meu esposo que passou por infertilidade masculina. Né, eu vou deixar só aqui bem claro. Infertilidade é dificuldade para engravidar, né? Já é diferente de esterilidade, que é impossível, né? Algo impossível acontecer. O grau de dificuldade pra gente engravidar era tão grande que só era possível através de uma fertilização in vitro, minha gente. E a gente não tinha condições nenhuma de fazer. Aquele dia, gente, quando eu recebi aquela notícia no consultório, do mesmo médico que fez o meu parto do Thierry, né? 10 anos depois, ouvi dele que não era possível, que a gente tinha que correr, teríamos que fazer uma fertilização in vitro. Perguntei ele quanto que era, ele falou que era em torno de uns 20 mil na época.
Gente, foi meio que receber um balde assim de água fria, sabe? Na hora eu desmantelei. Eu chorei muito mesmo. Já meu esposo, de imediato, ele teve fé, sabe? Ele já repreendeu aquela situação. E enfim, gente, o que era impossível aos olhos do homem e naturalmente aconteceu, tá? A nossa filha veio totalmente natural. Ela é um milagre de Deus na nossa vida e ela é um presente do céu para o Thierry. Não só para ele, para nós todos, né? Mas para ele que desejava tanto. Gente, quanto meu filho sofreu com as tentativas, sabe? De achar que eu tava grávida e o resultado era negativo. Quantas vezes? Quantas, né? E aí, inclusive, o meu primeiro vídeo aqui do canal é mostrando a reação do meu filho quando ele descobre que ia ter um irmãozinho, gente. É emocionante demais, demais. E aí, gente, essa é a minha história, tá? O meu esposo, ele é sim, tá? Pai do meu filho, porque pai é aquele que cria, é aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele que ama. E a lei reconhece isso hoje, tá? Não existe essa historinha de padrasto, não, tá? Se chama pai socioafetivo. Isso é o que meu esposo é para o meu filho, né? Pai. Gente, sobre a história da minha filha, né? Que ela é um milagre. Se vocês quiserem saber como foi que a gente venceu a infertilidade, né, masculina, como foi que a gente venceu, como que aconteceu, foi através da fé? Foi. Utilizamos de meios da medicina? Sim. Né? Mas se vocês quiserem saber a nossa história, é só deixar nos comentários que eu vou trazer um vídeo mais específico, né, falando sobre a gestação, como conseguimos engravidar, tá bom? Esse é o meu vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me emocionei muito, porque essa história mexe muito comigo, muito mesmo. Se vocês ficou alguma coisa aí que eu não falei, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês também. E é isso, gente. Essa é a história da minha maternidade, dos meus filhos, né? Porque eu acho que eu só passei a existir mesmo depois que eu fui mãe, sabe? Meus filhos me despertou pra vida, me fez uma mulher mais madura, mais centrada. A motivação pra viver. Quando vem a luta, o problema, é aí que a gente tem que se fortalecer pra passar por cima, deixar força, né? E nunca desmoronar, porque a gente tem alguém pra cuidar, pra amar, pra colher, pra encaminhar na vida. Então, meus filhos, eles são luz na minha vida. Eu amo meus filhos. E eu amo a minha história de vida, sabe? Às vezes a gente pensa assim, tem alguns arrependimentos? Tem, sabe? Tem escolhas que a gente faz errado demais. Mas, gente, nada é por acaso. Nada é por acaso. O Thierry é um presente de Deus pra minha vida. Ele veio, sim, com um propósito muito lindo, gente. Muito lindo, sabe? Ele já trouxe união pra minha família. Ele foi tudo que eu sempre tive no momento que eu não tive nada. Até hoje, gente, ele é peça fundamental nessa casa, nesse lar. O Thierry veio com um propósito muito lindo, com um ministério muito lindo, com um chamado muito bonito que Deus tem para a vida dele. Sabe, o Thierry ainda vai brilhar muito, muito. E a Celine, gente, eu vou contar a historinha dela também, tá? Fiquem ligadinhos no canal que com certeza eu vou trazer, só pra não misturar muito as coisas. E é isso, minha gente. Um beijo pra vocês, tá bom? Não esqueça de deixar o like. Se você for novo por aqui, vem se juntar à nossa família, tá bom? Beijos, tchau!